Fala Playmaker, beleza? Gerson Santos aqui, diretamente da Alemanha. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns macetes, algumas dicas, truques, não importa como vocês queiram chamar, para ajudar vocês a se tornarem playmakers, destaques no futebol americano. E eu quero começar falando de algo que é vital para todas as pessoas, independente se pratica esporte ou não, mas principalmente para atletas, e principalmente para atletas que se dedicam não só full time no futebol americano, mas trabalham, estudam e ainda assim praticam futebol americano e querem se destacar. Então, você sem isso, você não vai conseguir ser um destaque. Porque uma hora você vai espanar em alguma coisa, uma hora você vai ter problema com alguma das coisas que está na tua vida. Então, eu tô falando de planejamento. Acho que o principal aqui é, a partir do momento que você colocou em mente que você quer ser um destaque na modalidade de futebol americano, né? Inicialmente aí na sua posição, no seu time, no seu estado, no campeonato, no país, fora do país, independente qual seja o seu objetivo. Se você tem esse primeiro goal, né? Esse objetivo, você precisa ter um planejamento. Você precisa ordenar o que você vai fazer e o que você precisa para alcançá-lo. E parece simples, né? Parece algo tipo super normal, que é conhecido por todos, mas não é feito corretamente, digo facilmente por 90%. Porque quando você tem um planejamento, você age, você faz as atividades de acordo com o que você planejou, do que você quer. O que eu mais vejo é os atletas reagir, esperar algo acontecer para depois tomar as devidas ações. Vou dar um exemplo para você. O que eu já vi no último ano, por exemplo, que teve, né, o corona atacou bem forte, né? A pandemia estava ali bem forte. O que aconteceu? A maioria dos atletas ficaram desmotivados, não treinaram, ficaram parados. O que aconteceu? Quando saiu, vai ter convocação da seleção brasileira, ou vai ter training camp, ou vai ter tal evento, combine, você vê a galera se matando na correria de se preparar. E o que acontece com isso também? Lesão, acontece do atleta não estar apto a fazer uma movimentação, um treino mais pesado, né? Seja de agilidade, seja de qualquer coisa relacionada a estar preparado, né? Condicionalmente preparado. E ele fazendo isso, né? Esse treinamento rápido, porque apareceu o evento daqui, né, um mês, e como ele não tinha um planejamento, ele só explodiu nesse treino rápido e possivelmente não alcançou a melhor performance ou se lesionou. Isso acontece muito. E daí você pode falar comigo, mas coach, tá, se não tinha data do evento, como é que eu posso ter um planejamento? E daí eu replico a você, eu respondo que não exatamente você precisa ter todos os eventos que vão acontecer na ponta do lápis. Você não precisa saber tudo que vai acontecer. Mas se você tem o objetivo de evoluir, de ser grande no esporte, de ser uma referência, ser um exemplo para outros atletas, você precisa cada e todo dia treinar e ser um atleta. Isso é dedicação, cuidado com o corpo e etc.
todos os dias, sem exceção. Não tem por que você esperar alguma coisa acontecer, um campeonato ou algo do tipo, para você reagir a isso. Isso é o que eu chamo do cara imediatista. O cara vai, ele ama o futebol americano, só que por não ter uma motivação, né? A gente chama na psicologia, na mentalidade de uma motivação externa. Por ele não ter isso, o que ele faz? Ele fica de boa. Ah, eu não preciso treinar, então ele faz, sei lá, o treininho básico dele na academia, ou sei lá, joga brincando com os amigos. Daí chega um evento, chega uma oportunidade e ele não tá pronto, o atleta não tá pronto. E daí reage que nem um doido para tentar compensar todo esse tempo parado. Isso é só um exemplo. Mas o que eu posso dizer, ainda assim, quando você tem algo em mente, por exemplo, eu quero, né, ser referência aí na próxima temporada, né? Imagina-se que a gente está aí na pré-temporada, né? Tem alguns meses ali, sei lá, final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro. Você tem lá 3 meses. Cara, se você quer voar na próxima temporada, você vai chutar o balde nas férias, você tá maluco? Você tem que ter noção de que tudo que você faz tem um ônus, tem uma consequência, tem um peso. E se você realmente quer ter o objetivo de ser referência, de buscar algo mais pra frente, no futuro, você tem que prestar atenção no que você está fazendo agora. Tudo e qualquer coisa que você faz agora vai influenciar no teu resultado depois. Qualquer coisa, seja boa, seja ruim, seja passivo ou ativo, qualquer coisa que você fizer ou não, ou deixar de fazer, você vai ter a consequência, você vai colher isso aí, beleza? Então, fique atento em tudo que você está fazendo e planeje. Tem que pensar o que você quer. Eu quero ser referência, eu quero me destacar, eu quero ganhar um MVP, eu quero jogar fora do país, eu quero, sei lá, ganhar um troféu dentro do meu time, né? Tem alguns times que no final do ano eles dão troféus para os melhores, para os destaques. Eu quero isso, eu quero, cara, eu quero ajudar outras pessoas. Enfim, o que você queira, qual seja o seu objetivo. E como vocês sabem, existem diferentes definições de playmaker. Playmaker não é só destaque em uma coisa, em só dentro de campo, mas o playmaker é amplo, destaque gigante, é uma definição gigante. Então você precisa identificar qual é o seu objetivo. Não vá pelo objetivo dos outros. Se você tem o seu e esse é o seu que te move, segue ele. E quando você achar o seu objetivo, você sabe, ou você tem em mente mais ou menos o tempo que vai durar, ou o tempo que você quer que isso aconteça, você precisa planejar. E é realmente planejar. Eu digo, cada dia conta. Cada dia conta. Não adianta você tentar fazer um plano de um mês para aquele objetivo gigante. Você pode sim fazer um plano de um mês para mini objetivos. E isso funciona legal, beleza? Eu chamo dentro da fábrica de Playmaker de mini vitórias. Então, quando você tem um grande objetivo, e para alcançar esse grande objetivo você precisa ter mini vitórias, né? Alcançar pequenos objetivos, isso é sensacional, porque vai fazer com que você consiga ver o progresso, consiga ver a evolução, e você precisa comemorar cada mini vitória, não importa qual seja. Cara, eu tô conseguindo agora ingerir a quantidade de água que eu deveria, são 3 litros, são 4 litros por dia, perfeito, comemora isso. Você precisa ter em mente os seus objetivos, as mini tarefas, os mini objetivos, e comemorar essas mini vitórias, beleza? Esse é só um ponto. Vamos ver aí quantos eu tenho em cabeça. Cara, o segundo ponto é: se você tem um objetivo e tem um planejamento,
você precisa praticar isso com determinação. Não tem ninguém responsável pelo seu objetivo, pelo seu futuro. Se dá merda, a culpa é tua. E como assim, coach? Existem fatores externos? É sim, existem fatores externos. E esses fatores externos normalmente fodem a gente. São os fatores externos que fazem com que esses objetivos sejam cada vez mais difíceis. Mas uma vez que você alcançou, cara, vai ser a coisa mais linda da tua vida. Então, não foca nessas paradas que são externas e que vão estar lá. Elas vão estar lá com certeza. O problema vai estar lá. A solução você vai ter que encontrar e fazer acontecer. Mas o problema eu tenho certeza que vai estar lá. Agora, se você tiver determinação e você sempre olhar o problema com um ângulo diferente, com um ângulo de como que eu posso contornar isso? Como que eu posso fazer disso um degrau para eu crescer? Como que eu posso fazer isso? Então, cara, eu posso pensar no exemplo rápido aí da minha carreira. Eu sempre fui um cara quebradaço financeiramente. Sempre mesmo. E graças a Deus hoje eu tô aqui na Alemanha e tô bem. Isso com a minha dedicação e com a ajuda de várias pessoas. Vocês não têm noção. Várias pessoas me ajudaram durante esse percurso. E por ser quebrado, cara, eu não tinha condição de, por exemplo, ir a eventos da seleção brasileira ou ir a jogos mais distantes, porque eu não tinha condição financeira de arcar com isso. Só que, cara, a minha dedicação era exemplar. Eu estava com o time em todo lugar que eu podia, eu ajudava tudo. Eu arrumava antes do jogo, eu arrumava o campo depois do jogo. Se o time estava fazendo alguma campanha de divulgação, eu divulgava, eu ia atrás, eu buscava jogadores novos, eu fazia de tudo o que eu podia fazer. Então, o time era extremamente grato, porque ele via, cara, o Gerson é um cara quebrado financeiramente, ele não pode ajudar o time com dinheiro, mas a personalidade dele, como ele entrega, né, o que ele faz fora e dentro de campo, é referência, é exemplo para outros atletas, para o time em geral. Então, por exemplo, o time me ajudava financeiramente quando eu precisava fazer viagens, eu não tinha condição nem de, sei lá, nem de comprar, nem de pagar o almoço. Então o time usava a parte financeira do time, que os outros jogadores, né, faziam, pagavam mensalidade, etc, para me ajudar. Eu não tenho vergonha de falar disso, porque eu realmente não tinha condição. Só que, cara, eu entregava tudo que eu tinha. E eu não entregava pensando que eles eram obrigados a fazer isso por mim. Eu entregava porque eu queria aquilo. E se não desse pra eu estar junto com o time, como algumas vezes não deu, eu não estaria. E tá tudo bem, tá ligado? Mas quando você entrega tudo, você faz das tripas coração pra fazer acontecer, o universo, ele vai te ajudar a chegar nesse objetivo. Não adianta. Não existe perdedor que não desiste. Então, se você não desistir, cara, você vai vencer. Não adianta. Não importa o obstáculo que você tenha, não importa a situação que você está vivendo no momento. Se você tem um objetivo, você tem um planejamento, você tem que olhar para as dificuldades com uma outra perspectiva, não só lamentando, mas sim, como é que eu posso reverter isso? Quem pode me ajudar? O que eu posso fazer agora para fazer isso acontecer, para fazer a próxima etapa, né, ser uma vitória e continuar. Determinação. Mano, dentro 100%. Eu sempre falo full speed. Se você for full speed
na tua vida, no teu objetivo, no teu planejamento, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como dar merda. Eu garanto pra você. Eu garanto. Porque independente do que aconteça, e já aconteceu várias coisas comigo, várias. Eu posso passar aqui o dia inteiro explicando tudo que aconteceu comigo já na minha vida. Mas eu não vou. Eu só dando esse exemplo financeiro. Mas independente disso, quando você não foca nisso, no problema, mas sim na solução, em como reverter, as coisas acontecem. Beleza? Então, você ter um planejamento e você ser determinado nele, independente do que aconteça, são duas coisas vitais para você alcançar o objetivo de ser uma referência, um playmaker no futebol americano. Show? Cara, um terceiro ponto importante e que eu sempre me atentei a ele, falar um português correto, né? É não perder tempo com futilidade, com bobeira. Não perde tempo com bobeira. E eu, algumas vezes da minha vida, eu percebi que eu estava perdendo tempo. E quando eu me liguei, eu consegui reverter isso. Ainda bem. Talvez outras coisas eu perdi. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não tem a ver com futebol americano, mas sim com a minha vida. Eu passei no... Eu não sei se vocês sabem, mas eu passei no vestibular de engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina. Mas demorou para isso acontecer 3 anos. Não foi direto do ensino médio direto para a universidade. Foram 3 anos, onde 1 ano eu perdi porque eu gastei tempo jogando Counter-Strike todo dia à noite. Sim, eu me arrependo de ter feito isso, mas ao mesmo tempo eu aprendi com a dor, né, não passando no vestibular naquele ano, em nenhum vestibular, que se eu investir tempo em joguinhos, em coisas que não ajudam a chegar no meu objetivo, que era passar no vestibular, eu não vou passar no vestibular. E é isso aí. E eu não usava o jogo para distração, era meia horinha, 1 horinha. Eu jogava tipo 3, 4 horas por dia. E isso é inadmissível para alguém que tem um objetivo grande. E passar no vestibular é um objetivo grande. Ser uma referência no futebol americano é um objetivo grande. Então se você tá gastando tempo com bobeira, jogando Netflix, celular, redes sociais, jogando conversa fora, e eu tô falando isso, você pode estar pensando, eu faço isso poucas vezes por dia ou algumas horas por semana, mas soma isso aí e vê quantas horas dá. Isso vai fazer uma grande diferença na tua quantidade de horas. E você pode, depois dessa mini análise, entender que você tinha tempo sim, só que você estava despendendo tempo em coisas erradas, em futilidades, em coisas que não agregam nada no que você busca, que é se destacar, que é ser um atleta diferenciado, que é ser exemplo. Não tem como ser exemplo destruindo as suas horas, vivendo, reagindo ao mundo. Você tem que agir, você tem que planejar, executar, beleza? Então, não perca tempo com bobeira. Isso vai ser algo que vai destruir a possibilidade de você conseguir se destacar. Ou digo mais, mesmo que você já tenha um destaque ou tenha, enfim, se sinta bem com onde você chegou, imagina onde você poderia chegar se você não gastasse aquelas horas à toa que você gasta, beleza? Então, cara, aproveita isso aí. Ser atleta tem tempo limitado, então cada atividade, cada ação que você toma nesse período, vamos dizer assim, nessa vida útil de atleta, né? Ela gira em torno de, sei lá, novo, adolescente até
vou chutar uma idade, mas não tem limite. 40, 45 anos, beleza? Que a gente sabe que o corpo, ele reage bem. Depois disso tem que lutar muito mais. Você tem que fazer muito mais esforço para ter um resultado melhor, ou ainda uma recuperação melhor, né? Então, dependente, pode ter jogadores de 50, 60 anos, mas eles estão jogando contra novinho e a recuperação muscular deles é sim diferenciada, então eles têm que tomar cuidado. Então aproveitem, se você tá nessa zona entre, sei lá, 15 e 35 anos e foquem, usem seu tempo da melhor maneira possível, beleza? Show! Mas um ponto muito importante, e esse é importante pra cacete, cara, porque isso tem a ver com a mentalidade, é você se cercar de pessoas, de atletas vencedores, pessoas que têm objetivos igual ou maiores que o seu. Mas por que isso? Ah, você viu aquele clichê, aquela frase clichê que, enfim, ela é repetida de várias maneiras diferentes. Leão anda com leão, você é a média de 5 pessoas que você tem ao seu redor, e assim por diante. Essas frases são verdadeiras e fazem sentido, porque ou você eleva o nível das pessoas que estão ao seu redor, ou você cai pro nível delas. E por isso você precisa prestar atenção em todas as pessoas que você gasta tempo, em todas as pessoas que influenciam no seu pensamento. Daí você pode falar, coach, mas eu penso por mim mesmo, eu não sigo ninguém. Aí que você se engana. E quando você troca uma ideia, vai pedir um conselho, vai falar sobre uma situação e a pessoa fala, ah, cara, mas acho que isso aí não vai dar certo não, eu nunca vi ninguém conseguir, ou ixi, vai ser difícil. Cara, quando você se envolve e você mantém essas pessoas, ou pessoas com pensamento negativo, ou pessoas que nunca conseguiram e não querem, pessoas que não têm o mesmo objetivo que você, elas vão limitar o seu pensamento, ou ao menos você vai gastar muita energia para expor os seus sonhos, seus objetivos, porque essa pessoa vai quebrar sempre isso. Ela não vai ouvir e ficar, ah, legal, boa sorte. Ela vai falar alguma coisa, e se ela não tem esse objetivo, ela inconscientemente ela vai achar problemas, dificuldades. Ela vai falar, sério, cara, que você quer jogar na seleção brasileira? Mas, cara, ninguém do seu time conseguiu. Como é que você quer conseguir? Ninguém do nosso time conseguiu. Ou, sério que você quer jogar fora? Sério? Cara, Cara, você não fala inglês. Como é que você vai conseguir? Então, você entende que essa pessoa, por ela não conseguir, ou por ela não almejar aquilo, ela vai inconscientemente, e nem por maldade, ela tá falando isso pelo seu bem, ela gosta de você, ela quer o seu bem, na maioria das vezes, mas ela vai falar isso pra te alertar, cara, se liga, você vai gastar tempo. Só que ela tá minando, ela tá cortando, ela tá destruindo o seu sonho, o objetivo, porque quando ela planta essa dificuldade que nem tava na sua cabeça, mas tá na cabeça dela, ela cria isso dentro de você. Então é extremamente vital para a sua carreira no futebol americano, para ser um playmaker, é extremamente vital que você não deixe essas pessoas entrarem na sua vida, ou ao menos não ficarem ao seu redor. Porque se você deixar, você está minando a possibilidade de ser referência. Você está minando a possibilidade de ter sucesso, de ser um vencedor, beleza? Porque essas pessoas, elas vão fazer isso para se defender, para te proteger, ou simplesmente por maldade, porque não querem que você vença e ela fique como perdedora. E existem essas pessoas, infelizmente existem, de verdade. E o que eu fiz na minha carreira
foi sempre buscar pessoas, as melhores, as fodas, os que se dedicam, pessoas do bem, que você sente que ela quer o seu bem, ela quer te ajudar e ela quer buscar, sabe, o maior nível possível. E daí você fica quase que numa disputa, mas do bem, onde vocês se ajudam para buscar o próximo patamar, saca? E isso é fundamental para que você alcance realmente um próximo nível. O seu ambiente, quem está com você. Porque isso aí vai determinar a sua mentalidade, e a mentalidade vai determinar as suas ações nas situações mais extremas, mais críticas da tua carreira. E vão ser várias, beleza? E falando nisso, falando de pessoas, tem mais um ponto importante, que é você encontrar mentores, encontrar pessoas, técnicos, coaches, amigos, atletas com mais experiência, não precisa ser tanto, mas mais experientes que você, que consigam te guiar, te dar feedback e te cobrar, falar, e aí, cara, a gente já trabalhou nisso, cadê a evolução? Ou você fez aquelas correções que eu citei pra você, você trabalhou naqueles pontos que a gente comentou, você estudou aquilo que é importante para sua posição. Então, você ter uma ou mais pessoas que estão ali para te encher o saco e te fazer evoluir de verdade. A pessoa que está ali para te cobrar, ser aquela pessoa que fica na orelha, chata mesmo, mas pro teu bem, que ela saiba introduzir esse feedback construtivo e ela saber te cobrar da maneira que não seja cansativo, mas que seja prazeroso, no sentido de, cara, se eu não fizer isso, o coach está realmente certo, não vai dar certo, eu não vou alcançar o objetivo, eu vou estagnar, eu vou parar. E uma das coisas mais importantes que eu cito bastante na fábrica de Playmaker é a inércia. Como assim a inércia? A inércia funciona muito bem para quem não quer fazer nada ou para quem quer fazer. Como assim, coach? A inércia diz: o corpo tende a ficar estacionário ou em movimento, né? Basicamente, de acordo com o tempo. Então quer dizer que você que tá parado, você tem que ficar parado. E vai ser difícil você dar o primeiro passo. Vai ser realmente difícil se movimentar. E é foda. Tem várias coisas que vão te atrapalhar a te dar o primeiro passo. Todavia, quando você se movimentou e assim você tá pegando velocidade, aí a inércia está a seu favor. A chance de você conseguir se dar bem é muito grande, porque você já começou. Importante é ter ferramentas nesse processo para fazer você continuar prosseguindo, né? Porque o processo é longo. E feedback e alguém te guiando e dando suporte é uma das ferramentas para fazer com que você acredite nisso e continue trabalhando sem parar e aproveitando a inércia para evoluir, beleza? Então, você encontrar uma pessoa que está aberta, disponível para te fazer evoluir, para investir o tempo dela na tua carreira, né? Seja 15 minutos por dia, seja, enfim, alguns minutos, isso vai fazer toda a diferença no seu aprendizado e no seu resultado. Porque uma pessoa que já passou pelo que você está passando, ou vai passar, ou quer passar, essa pessoa, ela já abriu o mato. Ela está no meio da floresta. Se ela foi a primeira, ela rasgou no peito. Ela está com as marcas, né, dos galhos no corpo, porque ela abriu o caminho no meio do mato.
Agora você está vindo atrás, você já tem o caminho marcado no chão, já tem menos galhos para te riscar, para te machucar. Então segue essa pessoa, segue esse guia, segue esse caminho, que você vai ter muito mais sucesso e vai ter muito mais probabilidade de dar certo e muito mais rápido, que é o que eu cito, porque o tempo nesse processo é extremamente importante, pelo fator de que a nossa máquina, o corpo humano, o nosso corpo, a nossa integridade física, né, e a nossa saúde é bem limitada, principalmente num esporte de contato, de colisão intenso. Então a gente precisa pensar muito bem que isso vale muito a pena, focar numa pessoa que possa nos ajudar, ao invés de gastar um tempo extremamente gigante e talvez nem chegar no final porque a máquina não aguentou durante o processo. E isso infelizmente já havia acontecer. Atletas que se lesionaram por falta de conhecimento, por situações que poderiam ser evitadas com conhecimento e com treino, dedicação, né, em técnicas exatas de desenvolvimento no futebol americano, e que fizeram com que eles parassem de praticar o esporte e talvez perdesse aí um dos objetivos da vida deles, que era se destacar no futebol americano, que era realmente fazer diferença aí e deixar um legado, mesmo que seja não no Brasil, mas no time deles, saca? Então, pense bem nesses pontos que eu citei, esses macetes, essas dicas, elas vão fazer diferença na tua carreira, entre você se tornar ou não um playmaker, um destaque ou não, ser uma referência ou não, beleza? Grande abraço, a gente se fala.